Amém? Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração. Diga: Espírito Santo, eu te amo. Oh, como eu te amo, Espírito Santo. Faz de novo. Eu abro a minha mente, o meu coração, o meu espírito, para receber a revelação do reino de Deus, da palavra de Deus, e ser impactado, curado e liberto, ofendido e transformado por esta revelação. No poderoso nome de Jesus, diga amém. Vamos relembrar a aula de ontem. Quem esteve aqui ontem faz uhul. Glória a Deus. Ontem nós encerramos a aula que tem por tema promessas para as nações. Uau! Vamos recordar um pouquinho os principais pontos que nós aprendemos e precisamos manter vivas em nossos espíritos. Vamos lá. Primeiro, as promessas de Deus estão liberadas para todo mundo? É isso? É para todo mundo? São para os que verdadeiramente querem investir e colaborar diretamente e indiretamente com o seu plano eterno. Diga: Deus tem um plano, e o plano dele é eterno. O plano dele é um sucesso. Diga: Deus não falhou, não falha e nunca falhará. Ok? Tudo está fluindo de acordo com o plano dele. Ponto final. É plano dele que nós estejamos aqui agora. É plano dele que nós aprendamos o que estamos aprendendo agora. Como Moisés disse para o seu servo, seu discípulo Josué, quisera que todos fossem profetas e profetizassem. Como eu gostaria que todos estivessem ouvindo ao Senhor, como eu estou ouvindo, e como algumas pessoas estão ouvindo. Há pessoas que estão me procurar e dizem assim: apóstolo, Deus falou 2 dias a mesma coisa que o Senhor está ensinando agora. Apóstolo, Deus falou nessa tarde para mim o que o Senhor está ensinando. Ah, como eu quero que todos vocês ouçam ao Senhor. Que vocês cheguem aqui sem termos conversado nada. Eu começo a ensinar e a glória do Senhor descendo como cachoeira sobre você. E você tremendo e temendo, temendo e tremendo diante da santidade do Senhor, da verdade que está sendo dita aqui. Porque uma coisa é eu chegar aqui e começar a ensinar e você, até que parece algo correto. Outra coisa é Deus já ter falado com vocês sem ninguém ter falado nada, você não ter dito nada a ninguém. Eu começar a ensinar e a convicção do Espírito vem sobre você. É exatamente o que está sendo manifesto aqui. Mas não se preocupe, eu já profetizei que os teus ouvidos estão abertos. Amém ou não amém? Você vai ouvir bem agora? Vai ou não vai? Então diga: Deus tem um plano. O plano é perfeito. Amém? Então, Deus, ele faz promessas. E essas promessas são para aqueles que verdadeiramente querem colaborar verdadeiramente com o seu plano eterno. Querem investir. Amém? O nosso sucesso está em investir no plano de Deus. Se o plano de Deus é um sucesso, o nosso sucesso está em investir neste plano. Aleluia. Amém? Diga: o meu sucesso, o sucesso da minha família está em investir no plano eterno de Deus.
Dá glória a Ele. Isso é muito profundo, isso é muito intenso, é muito maravilhoso. E por fim, a terceira coisa que precisamos relembrar é: Deus prova a cada um para saber se são ou não comprometidos com Ele e com o seu plano. Deus prova. Diga, Deus prova. Exato, e toda vez que Deus prova, Ele está buscando manifestar as intenções do nosso coração, ou dos nossos corações. Ele quer manifestar, porque Ele sabe, queridos, Ele sabe os que são comprometidos e os que não são. Mas Ele quer deixar evidente para que todos sejam indesculpáveis. Ele quer deixar aparente, Ele quer que nós vejamos como de fato estamos. Se estamos comprometidos ou se não estamos comprometidos. Porque muitas vezes com os lábios estamos comprometidos, mas com os nossos corações estamos descomprometidos. É assim ou não é? Muitas vezes, quando tudo está aparentemente indo bem, fluindo bem, nós estamos comprometidos. Mas quando tudo começa a dar errado, aparentemente dar errado, não estava tão comprometido assim. Não é assim? Não é assim? Oh, o ser humano é complicado, né? Não. Ele que complica. Diga, Deus é simples. A vontade de Deus é simples. O plano de Deus é simples. É nós que queremos complicar. Diga, prova, apóstolo. Você lembra de um capitão de um exército sírio? É sírio? Naamã, sírio, né? Obrigado, mestre. E às vezes vem as coisas assim de repente, aí eu fico na dúvida. Eu tenho que obedecer, ainda bem que eu tenho os mestres aqui para perguntar. Dá glória a Deus pelos mestres. Glória a Deus. Capitão do exército sírio. Ele ficava com armadura. Era um homem muito presença, um homem valente, um homem forte, um guerreiro vitorioso, capitão. Porém era leproso. Era leproso. E ele buscou esconder de todas as formas. Ele escondia debaixo da armadura dele, debaixo de todas as vestes e a armadura, ok? Mas a esposa dele sabia. E também havia uma escrava hebreia que servia a esposa dele, que servia na casa dele, que também sabia. E ela disse algo muito interessante: meu senhor, que o senhor saiba que há profeta em Israel. E que se o senhor for em Israel, o homem de Deus, ele pode resolver o seu problema. Aí ele pegou, fechou, fez, né, pediu ali a permissão do seu superior e se foi com a comitiva, né, com o exército. E ele foi bater na porta da casa de quem? Do profeta Eliseu, aquele que foi discipulado por um dos maiores profetas de Israel, o profeta Elias. Uau! O que recebeu a capa dobrada do Espírito, a porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. Meu Deus do céu. Penso eu que ele já havia investigado, que ele já havia procurado testemunhos sobre aquele tal homem de Deus. Então ele já chegou sabendo com quem ele iria falar. Afinal, ele era uma autoridade, então ele tinha que conhecer das outras autoridades, ou daquela autoridade a qual ele estaria à frente. Sim ou não? Ele chegou lá, bateu na porta, e o homem de Deus não atendeu. Mandou o seu servo. E a ordem, o comando que o homem de Deus, Eliseu, havia dado ao seu servo transmitir a Naamã era: vá até o Rio Jordão e dê 7 mergulhos. Quantos mergulhos, igreja? Quantos mergulhos? 7 mergulhos. 7 mergulhos no Jordão. Naamã teve que dar 7 mergulhos no Jordão para curado da lepra ele ficar. Uau! Aleluia. Eu ouvia muito isso. É algo difícil ou algo fácil ir em o Rio Jordão e dar 7 mergulhos?
Oi? Simples ou complicado? Simples ou complicado? Mas o homem de Deus não viu assim. Quer dizer, o servo, né, o capitão da guarda Naamã, não viu assim. Ele disse: por um acaso na Síria não tem rios melhores do que o Jordão? Eu vou embora. Na mente de Naamã, o homem de Deus ia chegar voando. E olhar para ele, e quando ele fosse dizer homem, ele ouch! Seja curado em nome de Jesus. Aí ele ia cair tremendo, ia ficar apagado meia hora, ou um dia, uma noite, né? E aí quando ele voltasse ia estar completamente limpo. Complicado, né? Ele tinha uma expectativa, e essa expectativa foi frustrada. Ele achava que o homem de Deus, o profeta Eliseu, ia agir de uma forma mirabolante, uma forma, sabe, igual os deuses dele, uma forma ilusória, sabe, um teatro. Um teatro, uma ilusão. E depois ele ia ofertar e tudo certo, ia embora. Assim são muitos de nós que esperamos que Deus faça algo mirabolante, quando Deus faz as coisas simples. Bate na rocha, fale na rocha, fale a rocha, toca as águas com cajado. Leva os sacerdotes, prepara os sacerdotes, eles vão à frente, carregando a arca. Quando eles pisarem nas águas, as águas se abrirão. Diga: Deus é simples. Diga: o sobrenatural é simples. Estamos entendendo? O próprio Elias, antes de ser levado aos céus do turbilhão de vento, ele pegou, tirou sua capa, bateu nas águas do Jordão e as águas se abriram. Ó, com a capa. Tá entendendo? Um pedaço de pano. Ele não foi, deu 7 voltas no Jordão, depois virou um mortal para trás, entendeu? E depois disse: abra-te, Sésamo. Não, não. Diga: Deus é simples. Observe, os comandos do Senhor são simples. Vai lá, 7 mergulhos, vai ficar limpo. O plano de Deus é simples. As promessas de Deus para acessarmos todas elas são simples, é simples. Há direções, ordenanças, princípios básicos, simples, praticáveis. Mas não, nós queremos algo mirabolante, né? Andar de joelho uma semana no chão, não é assim? Não é? Subir e descer monte, ó, subir um monte de frente, descer de costas, subir de frente, descer de costas, subir de frente, descer. É isso que a gente quer. Mas abrir a Bíblia e ler e meditar nela, né? É difícil, né? Porque é simples, né? Se reunir com a família no sábado, parar tudo para estar no Shabá, entrando naquele tempo de renovo e descanso na presença do Senhor, é difícil, não é? Diga: Deus é simples. Aí um dos soldados de Naamã disse: meu senhor, se o homem de Deus pedisse coisa difícil, você não faria? Aí ele disse: faria. Então, o que são 7 mergulhos no Jordão? Aí ele: tem razão. Foi lá, teve que se despir, né? Todo mundo viu a lepra dele. Foi o primeiro mergulho. Aconteceu alguma coisa? Segundo mergulho, aconteceu? Terceiro mergulho, aconteceu? Quarto mergulho. Quinto mergulho. Sexto mergulho. O que Deus está falando conosco?
o Senhor nos deu direções práticas. A gente faz a primeira direção, a segunda direção, a terceira direção, a quarta direção, a quinta direção, a sexta direção. Nós obedecemos, ok? Mas não obedecemos a sétima. Se Naamã houvesse parado no sexto mergulho, ele teria ficado limpo. Ele teria a palavra de Deus dada ao homem de Deus, o profeta Eliseu, transmitida ao seu servo para ser transmitida ao capitão do exército sírio chamado Naamã, teria sido manifesta, sim ou não, igreja? Assim também, se nós... Você está entendendo, né? Não zelarmos, não cuidarmos de observar tudo aquilo que Deus está nos instruindo, nós não acessaremos. Nós não acessaremos as promessas. Quando Naamã deu o sétimo mergulho, o que ocorreu, igreja? Completamente limpo. A Bíblia diz que a pele dele ficou como de uma criança recém-nascida. Da glória. Eu tenho certeza, queridos, que nós iremos acessar as promessas do Senhor, se nós zelarmos em cumprir tudo aquilo que Ele tem nos direcionado, no poderoso nome de Jesus. Amém? Então olhe para alguém e diga assim: não complica. Diga: não complica o que Deus simplificou. Aleluia. Nós temos que parar de querer complicar o que Deus simplificou. Nós não podemos repetir o mesmo erro que o povo, nos dias em que Jesus foi manifesto em carne. Eles esperavam algo mirabolante, sim ou não? Eles esperavam algo extraordinário, sim ou não? E o que foi manifesto? Homem simples. Homem que não chamava atenção. Não havia nada nele que chamasse atenção. Ele não tinha muita beleza, sem formosura. Ele era homem simples, um carpinteiro. Mas veja o que ele exerceu. Veja o que ele realizou para Deus nessa terra. Preparou para o seu Deus e Pai uma nação de reis e sacerdotes, por meio do seu sangue, por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário. Ele morreu, ele ressuscitou o terceiro dia e hoje vive e reina eternamente. Está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, amados. Aleluia! Oh, Deus está falando muito. Posso falar tudo? Nós não podemos repetir os mesmos erros que a igreja no princípio, a igreja primitiva. Chegava lá o apóstolo Paulo, simples em palavras, sem muita retórica, sem muita eloquência, né? Em uma postura de fraqueza. Não era assim? Pregava, não palavra persuasiva de sabedoria de homem, mas sim pregava o evangelho do reino de Deus. Pregava Jesus Cristo, este crucificado, ressurreto, e manifestava o poder dele. Mas a igreja, ela queria o quê? Os super apóstolos, homens Jesus, com as melhores vestes, homens com a retórica, né? Homens que pareciam, mas não eram, mas pareciam ser. Homens que pareciam poderosos. Eles preferiam os superapóstolos do que o apóstolo do Cordeiro. E o próprio apóstolo Paulo teve que defender o seu apostolado, dizendo: esses aí são servos de Satanás, que estão se fazendo de ministros da justiça. Mas o que eles preferiam? Eles preferiam estes do que o apóstolo Paulo. Nós não podemos repetir o mesmo erro, queridos. Nós temos que aprender a aprender. Nós temos que realizar o plano de Deus como ele é, sem querer ficar maquiando. Amém ou não amém? Você está aqui comigo? Aula de número 14. Eu tenho revelações para entregar.
E nós entramos em um novo tema. A aula vai pegar fogo. Já está pegando fogo. Vamos entrar nas promessas para os empreendedores. Promessas para os empreendedores, aleluia. Você vai ficar chocado. E amanhã, 19h30, todos que estão me ouvindo, sem falta, Conferência Soso, amém? Ó, traga o que é possível ser trago para fazer barulho, hein? Vai ser festa, vai ser poderoso, no nome de Jesus, o Rei da Glória, tá? Vou iniciar entregando aquilo que Deus quer e amanhã vai ser a conclusão. Tudo bem? Vamos lá então. Qual o tema da aula de hoje? Uau, promessa para os empreendedores. É isso. Amém. Escreva. Deus tem o plano de tocar todas as nações da terra. Deus tem o plano de tocar todas as nações da terra. Aleluia. Deus quer tocar cada nação que existe neste planeta. Deus quer tocar cada povo, cada língua existente. Certo? Abram as vossas Bíblias, por favor. Mateus capítulo 28. Vamos ler do verso 18 ao 20. Amém? Obrigado, Espírito Santo. Mateus 28, do 18 ao... E assim está escrito: Então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou. Precisamos lembrar que isto ocorreu após Jesus ter sido crucificado. Depois, após Jesus ter ficado 3 dias no centro da terra, em um sepulcro, 3 dias morto. Após ele ter ressuscitado ao 3º dia, e ele aparece aos seus discípulos. Ele aparece primeiro às mulheres, depois aparece aos 11, porque Judas já tinha ido para o seu lugar, né? E ele diz, com toda segurança a estes 11: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda exousia, toda autoridade. Exousia significa palavra, poder e autoridade. Ó, palavra, poder e autoridade de Deus. Isso é maravilhoso, sim ou não? Jesus, quando ele apareceu ressurreto aos seus discípulos, ele disse: toda a autoridade, toda a palavra, todo o poder de Deus me foi dado no céu e na terra. Aí o que mais? Verso 19, olha o que ele seguiu dizendo: portanto, eu entrego a vocês, eu dou a vocês, eu imparto sobre vocês. Vão, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos. Jesus, ele deu, ele entregou, ele dividiu, ele impartiu, aleluia, com os seus discípulos toda a autoridade, toda a palavra e todo o poder de Deus, nos céus e na terra. Olha, para o quê? Qual o propósito? Porque nós temos entendido que Jesus, assim como Deus, não fazem nada sem um propósito, assim como o Espírito Santo também não faz nada sem um propósito. O propósito é que estes fossem, ok, e fizessem com que todos os povos da terra se tornassem discípulos. Diga, aprendizes.
Amém? Como eles iriam fazer isso? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqueles que fossem crendo na mensagem que eles estivessem anunciando. Qual a mensagem? Qual a mensagem? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, ou reino de Deus. Se fosse aos judeus, reino dos céus. Se fosse aos gentios, reino de Deus. Amém? E aí, os que fossem crendo eram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eram batizados em nome de Jesus, para que estes se tornassem discípulos, aprendizes de Jesus. Verso 20. Depois desse batismo, ok? Eles tinham que fazer o quê? Ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. Eles tinham que ensinar estas nações a obedecerem tudo o que Deus, por meio de Jesus, ensinou aos discípulos que eles devessem obedecer. Eles deveriam obedecer. Ok? E assim, olha só o que Jesus disse: eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. E é plano de Deus tocar todas as nações da terra, tocar e estabelecer o seu reino, levantar dentre todas as nações uma única nação de reis e sacerdotes para Deus. E percebam algo, que o que Deus promove, Ele sustenta. O seu plano foi promovido e foi sustentado. Aleluia. Vamos ver um pouco mais. Anote. Deus financia. Deus financia o plano que Ele mesmo estabeleceu. Deus financia o plano que Ele mesmo estabeleceu. Apóstolo, o que isso tem a ver com as promessas para os empreendedores? Tudo a ver. É preciso recordar, relembrar e ver isso nas Escrituras, para que nós creiamos, amém? Deus financia o plano que Ele mesmo estabeleceu. Deus não é imprudente. Deus não é injusto. Aleluia. Ele estabeleceu um plano na eternidade, ok? Ele nos comissionou por meio de Cristo a executarmos este plano, e Ele proveu todas as coisas para o cumprimento, o êxito deste plano. Certo? E tem tudo a ver com empreendedorismo. Você vai ver. Vai vendo? Abram as nossas Bíblias. Gênesis capítulo 12. Vamos ler do verso 1 ao 3. Gênesis 12, do verso 1 ao 3. Alguém tem alguma pergunta até aqui? Não? Amém. Vamos lá. Gênesis 12, do verso 1 ao 3. E assim está escrito: então o Senhor veio a Abrão e lhe ordenou. Deus não perguntou: Abrão, você quer ir? Ele deu uma ordem. Amém. Jesus não perguntou aos seus discípulos: vocês querem ir por todas as nações? Jesus ordenou pelo Espírito. Ele mandou pelo Espírito que estes fossem. Tanto que a palavra ide, no original grego, é uma palavra muito forte. Ekbalo. Ekbalo. Ok? Vão e não voltem até cumprir o que vocês receberam de ordenança. Ouch! Mais ou menos isso. Ouch! Ok? Quando nós formos na Grécia, nós vamos expulsar demônios assim. Ekbalo! Ekbalo!
Amém? Nos Estados Unidos, out! No Brasil, saia! E assim, ele ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Preste atenção, Deus estava a comissionar a Abrão, amém, para ser o veículo, o canal pelo qual o seu plano eterno seria estabelecido na terra. Jesus veio da linhagem de Abraão. Veio ou não veio? Jesus, ele é descendente de Abraão. Deus chama Abraão, ordena a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, dirige-te à terra que te indicarei. Verso 2: eis que farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção. Olha que promessa linda o Senhor fez a Abraão, sim ou não? Foi ou não foi? Olha só que maravilha. Verso 3: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar, por teu intermédio, por meio de ti, abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Eu vou traduzir: abençoarei todas as nações existentes na terra. Sabe, Deus está a realizar esse mesmo convite a nós que estamos aqui e a pessoas que estão em todos os lugares me ouvindo, em todos os lugares do mundo, das nações, dessa nação e das nações. Deus está dizendo: saia de onde você está, venha para Boa Vista, venha para a APN Church, venha para este lugar, venha para Boa Vista, amém? Deus está dizendo: ó, sai dessa placa, vem para esta família, aqui é o lugar do seu propósito, o lugar do seu chamado. E não é um pedido, é uma ordem que Deus está a dar. Deus está a te convocar, a te encorajar e a te ordenar para que você realize ativamente o seu plano na terra. O plano de Deus é tocar todas as nações da terra. E nós estamos aprendendo que Deus financia o plano que Ele mesmo estabeleceu. Preste atenção, se Deus está te ordenando, Ele vai financiar. Pode ter certeza. Se Deus está a ordenar, Ele vai respaldar. Você crê nisso? Veja bem, esse homem, ele não possuía filho, nenhum filho. Como, pois, ele seria um grande povo, um pai de nações? Como, pois, por meio dele, todas as famílias, todas as nações da terra seriam abençoadas? Oi? É a mesma coisa de olhar para nós aqui, APN Church. Como irá tocar mais de 211 nações se não tem dinheiro? Não tem no banco da terra, mas no banco do céu tem tudo. Abraão não tinha filho na terra, mas no céu, aleluia! No céu o menino já estava pronto. Você está entendendo? Deus, Ele financia o plano que Ele mesmo estabeleceu. Vamos observar, abra a sua Bíblia, Gênesis capítulo 22, do verso 1 ao 3, por gentileza. Você crê nisso que você está a ouvir? Gênesis 22, do verso 1 ao 3.
eu te encorajo a crer. Creia mesmo. Porque existem pessoas que estão em outro estado, que estão crendo mais do que nós que estamos aqui pertinho. Tem pessoas que querem deixar tudo, que querem sair de lá para vir para cá, porque quer se alimentar do que você está recebendo aqui. Querem ser impactados pelo que você está recebendo aqui. Você está entendendo? Olha o que está escrito. Passados esses acontecimentos, de Gênesis 12 a Gênesis 22, muita coisa aconteceu. Diga, muita coisa aconteceu. Mas veja, aquele homem que não tinha filho, agora tem um filho. Passados esses acontecimentos, Deus submeteu Abraão a uma prova. A uma o quê? A uma prova. O que nós relembramos? Que Deus prova para saber, né, expor o que há dentro de nós. É assim ou não é? Olha o que ele disse. Estabeleceu, submeteu Abraão a uma prova, convocando. Não foi um convite, foi uma convocar. Você pode dizer não a uma convocação? A um convite você pode, agora uma convocação não pode dizer não. Olha o que Deus disse. Abraão, ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Verso 2. Então Deus lhe ordenou. Deus fez o quê? Ordenou. Diga, ordenou. Diga, ordenou. Diga, ordenou. Nós precisamos ter isso em mente. Deus não pede, Deus ordena. É o que eu ensino para a nossa liderança, para os embaixadores, os presbíteros. Você não tem que pedir, você tem que ordenar. É o que eu ensino para os pais. É ou não é? Filho, por favor, você pode... Meu irmão, tem que se converter. Ordene. Por favor, faça isso. Se você fizer assim, ó, poxa, você gostaria de fazer isso? A pessoa vai dizer não. Tá entendendo? Gostaria de pegar esse celular aqui, pastora Conceição? Por favor, pegue esse celular aqui. Pegue esse celular aqui, por favor. Muito obrigado. Não é diferente. Ela pôde me dizer não. Se ela dissesse, sandálias iam voar. Não, tô brincando. Tô brincando. Tô brincando, falando sério. Ei, nós temos que criar filhos segundo o padrão de Deus. Nós temos que gerar líderes segundo o padrão de Deus. Nós temos que gerar discípulos segundo o padrão de Deus. E Deus não está a pedir, Deus está a ordenar. Mas Deus não está a ordenar nada que vá prejudicar alguém, que vá destruir alguém. Você está compreendendo? Então é seguro? A ordem de Deus é segura, sim ou não? É segura ou não é segura? Então as ordens que Deus nos dá para transmitir a outros tem que ser segura também. Como é que você vai saber que é Deus? É seguro. Não é para prejudicar, é para levar o crescimento. Não é para destruir, é para edificar. Não é para ferir, é para fortalecer. Amém. E se ferir, é para sarar. Amém. Então Deus lhe ordenou. Olha o que ele ordenou. Toma Isaac, teu filho, teu único filho. Não. A quem tu muito amas. E vai-te à terra de Moriá. Sacrifica-o ali como holocausto sobre um dos montes que eu te indicarei. Uau. Número 3, verso 3. Abraão levantou-se bem cedo. Foi meio-dia? Foi cedo, né? De quem obedece, obedece logo. Diga, quem obedece, obedece logo. Amém? Não fica enrolando, não. Obedece. Levantou-se bem cedo, selou seu jumento e tomou consigo 2 de seus servos e seu amado filho Isaque. Uau!
Imagino Moisés escrevendo isso em lágrimas. Josué também ajudando ele, chorando. Ele ainda rachou a lenha para o holocausto e se pôs a caminho rumo ao lugar que Deus havia mostrado. Preste atenção, vamos lá. Quem fez a promessa para Abraão? Foi Deus. Quem deu o filho para Abraão? Abraão tinha direito de dizer não para Deus? Agora vamos lá. Quem te deu a vida? Quem te trouxe a este lugar? Quem te deu um chamado? E você tem direito de dizer não? Oi? Essa aula vale quadrilhões, né? Se nós... ainda bem que nós estamos entendendo agora. Do que daqui a 10 anos. Vale ou não vale quadrilhões? É bênção demais. Obrigado, Jesus. É Deus. Deus nos deu tudo. Vamos dizer não para Ele? Oi? Então, se Deus nos deu a vida, Deus nos trouxe até aqui, Deus nos deu um chamado, não é Deus também que vai sustentar, financiar o plano dele? Por que nós estamos preocupados? Apóstolo, você anda preocupado? Não. Você dorme? Bem, muito bem. Você deixa de comer? Claro que não. Você deve comer menos. Mas apóstolo, você não fica pensando como é que vai fazer para chegar às nações? Eu não. A minha preocupação é só em ouvir o que Ele quer que seja feito no tempo certo, na hora certa, no lugar certo e do jeito dele. Essa é minha preocupação. Amém? É obedecer cada uma das ordenanças que Ele tem me dado. E tem ordenanças que Ele dá para mim e para a sua apóstola, que são para nós. Mas há ordenanças que são para nós transmitirmos também a vós. Vocês estão entendendo? Que tanto nós como vós devem obedecer. Preste atenção. Deus deu essa ordem para Abraão. Deus não está dando essa mesma ordem para ninguém aqui. Me dá o teu filho, o teu único filho a quem tu amas. Diga glória a Deus. Amém. Uau. Deus não está pedindo filho de ninguém aqui para ser oferecido em holocausto, né? Amém. Mas Deus está pedindo outras coisas. Aleluia. Vamos lá, vamos avançar um pouquinho mais. Gênesis capítulo 22, do verso 6 ao 8. Vamos avançando, que as horas também avançam. Tá bom? Tá bênção? Vamos lá. Então Abraão tomou a lenha do holocausto. Muita atenção, redobre a sua atenção agora. O negócio vai ficar ainda mais quente, ó. Tanto que tem a lenha, vai ficar mais quente, você entendeu? Então Abraão tomou a lenha do holocausto e a colocou sobre os ombros de seu filho Isaque. Qual o nome do garoto? E ele mesmo levou as brasas para preparar o fogo e o cutelo. E enquanto caminhavam os dois juntos, verso 7, Isaque chamou por seu pai, Abraão. Meu pai? Ao que replicou prontamente a Abraão: sim, meu filho. Então Isaque indagou: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Onde está o cordeiro para o holocausto? Está faltando cordeiro, sim ou não? Verso 8. Assegurou-lhe Abraão. O que Abraão fez? Abraão não falou duvidando, ele falou prontamente, certamente, seguramente. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E continuaram a caminhar ambos juntos. Aqui Abraão ele traz uma revelação extraordinária que você precisa ter e manter essa revelação na sua vida. Jeová Jiré,
Deus proverá para Ele mesmo. Você precisa entender que Deus não provê para você, Deus provê para Ele mesmo através de você. Deus, Ele não provê para o eu, Ele provê para Ele mesmo através de nós. Deus não provê para um fim egoísta, Deus provê para um fim coletivo, alcançar todas as nações da terra. Deus não está falido. Deus não está falido. O plano que Ele estabeleceu, Ele está financiando da glória. Veja bem, Abraão, ele estava a fazer parte no seu tempo do plano de Deus, sim ou não? Não tinha filho, Deus proveu um filho? Pronto, depois Deus pede um filho. Amém? Deus proveu o cordeiro. Proveu ou não proveu? Mas não foi nesse tempo. Avança um pouquinho, filho. Coloca lá naquela parte lá desse texto aí. O que vai aparecer lá no lugar do filho. Por favor. Aí, cadê? Pode avançar, eu creio que é o... Pronto. Aí. Vamos colocar desde aí. Verso 10, isso, obrigado. Abraão estendeu a mão e apanhou a faca para matar o filho. Sim ou não? 11. Entretanto o anjo do Senhor o chamou do céu. Lembre-se, era uma prova. Abraão, Abraão. Ao que prontamente ele respondeu: Abraão, eis-me aqui. Verso 12. Não estendas a tua mão contra o rapaz, ordenou o anjo. Você está entendendo como Deus fala? Nós temos que parar de achar que é uma sugestão. Deus não está sugerindo nada a você, nem a mim, nem a nós. Deus está ordenando. Não lhe faças nada. Agora bem sei que temes a Deus, porquanto não me negaste teu filho amado, teu amado filho, teu único filho. Verso 13. O pessoal em casa está, uau, aleluia. Em seguida, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um quê? Um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Oxe, Deus mentiu? Abraão disse: Deus proverá para si um cordeiro, meu filho. Mas Deus proveu um carneiro aqui. Você está entendendo? E Deus chamou Abraão e a sua esposa para serem participantes do seu plano eterno. Deus estava provendo para Ele mesmo através de Abraão, através de Sara. O próprio Abraão abriu a boca e disse: Deus proverá para si um cordeiro, meu filho. Ele estava prestes a obedecer. O anjo de Deus parou ele, ordenou que não fizesse mal, porque tinha sido aprovado. Diga, aprovado. Nós temos que ser aprovados, amém? Preste atenção, as promessas estavam sobre Abraão, sim ou não? Mas ele teve que passar por esta prova para que as promessas fossem confirmadas a ele. Se Abraão não tivesse obedecido a ordem que Deus fez a ele, lá no verso 1 de Gênesis 22, as promessas teriam sido revogadas, mudadas. Quem aprendeu isso recentemente? Deus ia chamar outro, ia chamar outra. Mas como ele passou, você pode ler depois em casa. O anjo do Senhor, Deus confirma através do seu anjo que a descendência dele será mais numerosa do que as estrelas dos céus e as areias do mar, da praia. Você está entendendo? Então Deus nos prova. Lembra comigo? Que Deus nos dá uma migalha para provar se nós somos fiéis ou não. Aí a gente pega a migalha, abraça a migalha e acha que a migalha é tudo, né? Quando Deus tem um pão inteiro para nós. Tem a padaria. Tem a fábrica toda. Aleluia. Amém? Aí Deus nos entrega um sonho, né? Um sonho, você está entendendo? Estou falando de padaria, um sonho. Aí a gente acha que é tudo. Tem pão doce também. Aleluia. Tem torta, tem tudo. Você está entendendo? Estou mexendo com a sua fome hoje.
Fome de Deus, amém? Amém. Então, muita atenção a isso. Deus proveu. Pergunte, onde, apóstolo? João 1:29. Por favor, abra a Bíblia. João 1:29. Isso. Leia comigo, por favor. 3, 2, 1. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha caminhando em sua direção e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está aí o Cordeiro que foi provido lá atrás. O Cordeiro que Deus proveu através de Abraão. Está aí. Descendente de Abraão. Jesus, da linhagem de Abraão. Aleluia. Dá glória a Deus, Ele é digno de toda a glória. Você está entendendo? Que Deus, Ele financia o plano que Ele mesmo estabeleceu. Deus tem um plano, Deus te chamou para esse plano, homem, mulher, criança, jovem. E Ele quer financiar. Mas Ele prova. Você precisa passar aprovado. Você precisa passar aprovada. Amém? Vamos seguindo. Deus confere. Anote, por favor. Deus confere dom aos homens. Deus confere dom aos homens para que estes produzam riquezas. Deus confere dom aos homens para que estes gerem riquezas. Alguém pode fazer uau. Então, gerar riquezas é dom de Deus. É dom que Deus dá. Não é fruto do acaso, não é fruto de nada natural. É Deus quem confere dom, diga poder, para gerar riquezas. Abra a sua Bíblia. Deuteronômio, capítulo 8, do verso 17 ao 18. Você está entendendo até aqui? Está? Ok. Então Deus financia. Agora você vai entender. Nós estamos entrando como Ele financia, como Ele provê. Eu adiantei muita coisa, mas eu quero te mostrar nas Escrituras. Leiam comigo, por favor. 3, 2, 1. Portanto, não digas no teu íntimo: a minha força e o poder do meu braço me conquistaram estes bens e riquezas. 18. Antes te recordarás de Yahvé, teu Deus, porque é Ele o que te dá força e capacidade para produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos teus pais, conforme hoje se constata claramente. A quem o Senhor fez a primeira promessa? A quem foi o primeiro a receber a promessa? Abraão. O que Deus falou? Te farei grande, teu nome será grande, por meio de ti todas as nações da terra serão abençoadas. Veja bem, é Deus quem dá força e capacidade para que homens comuns produzam riquezas. Mas preste atenção, isto é para aqueles que têm aliança, são para os aliançados com Ele. Eu estava a meditar e Deus estava a falar muito forte comigo em Josué, que o que faz um homem famoso, uma mulher famosa, não é o network, não são as conexões naturais, é ter Deus,
junto a Ele. É ter Deus ao favor dele. É ter Deus o fortalecendo e o capacitando da glória. E o povo de Deus precisa entender isso, porque o povo de Deus está deixando Deus para ir fazer aliança com Mamon, com o espírito desta era. Corrupção, idolatria, prostituição, crime. É assim ou não é? Sendo que quem, dá força e capacidade para produzir riqueza é Deus, o único Deus verdadeiro. Da glória. Eclesiastes capítulo 5, do verso 18 ao 20. Eclesiastes 5, 18 ao 20. Se nós não cremos em um dos maiores profetas que já houveram nessa terra, que já houve nessa terra, vamos crer no homem mais rico, no rei mais rico que houve. A Bíblia diz que antes dele e depois dele não houve ninguém como ele. Você está entendendo? Olha o que está escrito. E na experiência da vida, descobre que o melhor e o que mais vale a pena é, olha, o melhor e o que mais vale a pena: comer, beber e desfrutar o resultado de todo o trabalho realizado debaixo do sol durante os poucos anos que Deus lhe concede, porquanto esta é a sua porção e recompensa. É desfrutar do fruto do seu trabalho, meu irmão e minha irmã. Mas trabalho para quê? Para si mesmo? Não, para Deus da glória. O plano de Deus. Verso 19, por favor. Todo homem a quem Deus concede riquezas e recursos que o tornam capaz de sustentar-se, de receber a sua porção e desfrutar das recompensas do seu trabalho. Isso é dom de Deus, presente de Deus, dádiva de Deus. É Deus quem dá. 20. Esta pessoa não ficará refletindo sobre os dias que se passaram, pois Deus o mantém ocupado, desfrutando as alegrias do seu coração. E a satisfação, a prazer em ser participante do plano de Deus na terra. Você não anda frustrado. Por quê? Porque você está trabalhando, você está conquistando, você está crescendo, você está avançando, você está sendo provado e aprovado por causa do plano de Deus. Há um objetivo, há uma missão. É por isso que eu tenho te falado desde o primeiro dia dessa escola. Você tem uma missão, mova-se em direção a ela. Tudo que for fazer, faça em direção a ela, porque a graça do Senhor estará contigo. Agora, se você for realizar o oposto disso, você está por conta própria e risco próprio. Você está entendendo? Então, Deus confere dom aos homens. É Deus quem dá graça. É Deus quem confere poder, favor, sabedoria, riqueza, bens, acessos. É Deus quem dá para que nós acumulemos, porque riqueza é acúmulo. Amém? Riqueza é ter para entregar. Então Deus permite tudo isso para que nós sejamos participantes ativos do seu plano eterno. Deus está a prover através de nós. Anote, por favor. Deus faz transferências de riquezas. Deus faz transferências de riquezas dos ímpios
para os justos. Ok? Deus faz transferências de riquezas dos ímpios para os justos. Dos ímpios para os justos. Jó, capítulo 27, do 13 ao 17. Vamos lá. Jó 27, do 13 ao 17. Ouçam. Eis, qual será da parte de Deus o quinhão do ímpio, e a herança que os opressores receberão do Todo-Poderoso? 14. Se os seus filhos se multiplicarem, será isso para a espada, e a sua prole jamais terá alimento suficiente. Verso 15. A epidemia sepultará aqueles que lhe sobreviverem, e as suas viúvas não lamentarão por eles. Ainda que ele acumule prata como o pó da terra, e amontoe roupas como barro, veja o que acontece. O que ele armazenar será destinado aos, e os inocentes dividirão sua prata. Dá glória a Deus. Isso é muito maravilhoso, amém? Agora vamos a Provérbios 28:8, por favor. Provérbios 28:8. Quem aumenta seus bens por meio de juros escorchantes, ajunta para alguma outra pessoa que será bondosa para com os necessitados. Você está entendendo? Quem aumenta seus bens por meio de juros escorchantes, ajunta para alguma outra pessoa que será bondosa para com os necessitados. Então, os ímpios ajuntam para os justos, porque quem é justo vai realizar justiça com as riquezas, com o que vier na sua mão. Hoje nós estamos a falar de dinheiro, de riquezas, amém? Mas lembre-se sempre da unção, lembre-se sempre dos dons, lembre-se sempre da autoridade, lembre-se sempre da influência que Deus dá. Aleluia? Do chamado que você carrega. Anote, por favor. E começamos a concluir. Deus está em busca de crianças, jovens, adultos e anciãos. Deus está em busca de crianças, jovens, adultos e anciãos, homens e mulheres, para empreenderem profeticamente. Empreenderem profeticamente. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deus está em busca de empreendedores proféticos. Empreendedores proféticos. Não tem idade, queridos. Desde crianças até anciãos. Homens e mulheres com cabelos brancos, grisalhos. Deus está em busca destes. Ele está em busca de alguém justo. De alguém justo para conferir poder, dom, sabedoria, capacidade para que estes gerem riquezas. Deus está em busca. Amém. Deus, Ele quer prover de novo para Ele mesmo. Amados, Deus quer conferir ideias. Deus quer conferir capacidades. Deus quer abrir entendimentos. Para que hajam empreendimentos que serão milionários, bilionários. Deus quer realizar. Tem crianças que Deus quer conferir ideias
de cursos na internet, sabia disso? Venda de cursos. Crianças faturando milhões. Tem jovens que Deus quer conferir ideias. Você já conheceu a história do Guaraná Jesus? Depois pesquise, tarefa para casa, pesquisa a ideia do Guaraná Jesus. A ideia, como surgiu a história, né? Como surgiu o Guaraná Jesus. Simples, dentro de uma farmácia, que virou uma empresa milionária. Tanto que o gigante do mercado teve que se dobrar a ela. Qual é o gigante do mercado de refrigerantes? Coca-Cola. E o que a Coca-Cola fez? Teve que comprar. E agora Jesus é da Coca-Cola. Ei, mas não mudou, tá? A indústria está no Maranhão. Só no Maranhão. Patenteado. E se alguém quiser usar uma coloração rosa como a dele, tem que pagar os royalties, porque é patenteado. Foi uma ideia de um farmacêutico. Um farmacêutico. Senhor José Jesus. José Jesus, alguma coisa assim. Mas é Jesus o homem, por isso que é Guaraná Jesus. Uma ideia tão forte, tão poderosa culturalmente, que o gigante teve que se prostrar. Ei, Deus quer dar ideias. Deus quer gerar algo em você. Você sabia que eu sou um empreendedor profético? Essa família é um empreendimento dos céus. Eu não estou dizendo que é uma empresa, estou dizendo que é um empreendimento. Primeiro nós precisamos entender o que é um empreendimento profético. Vamos lá, o conceito? Empreendimento profético. O que é o empreendimento profético? Vamos lá para começar a concluir, vai lá. Já notou? O que é um empreendimento profético? É a ação de quem toma para si uma responsabilidade. Repito, é a ação de quem toma para si uma responsabilidade que pode ser posso mencionar? Que pode ser um projeto, uma empresa, uma obrigação, um negócio, um ministério, tá entendendo? E etc. Etc. Leia, por favor. 3, 2, 1. É ação de quem? Ok? Isto é empreendimento. Alguém assume uma obrigação. Alguém toma para si uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade que Deus quer que você tome para si? A responsabilidade que Deus quis que eu tomasse para mim foi as dores de filhos órfãos, de pais espirituais. Não só nessa cidade, não só nesse estado, não só nessa nação, mas nas nações. É Deus quem dá. Eu dei a definição do que é empreendimento, certo? Agora eu vou dar a definição do que é a parte profética, porque é um empreendimento profético. Pode um empreendimento não ser profético? Claro. Tem muitos empreendimentos aí que não são proféticos.
Tem muitos empreendimentos que não foi Deus quem concebeu, foi o diabo que concebeu. Tem muitos empreendimentos que não foi nem Deus e nem o diabo que concebeu, foi o homem, a alma do homem que concebeu. Foi a ganância de um homem, foi a expertise de um homem, foi a mente de um homem que concebeu. Não Deus, não o diabo. E aí é um império humano. Você está entendendo? Mas tem empreendimentos que é Deus quem dá. Por exemplo, Colgate, Caterpillar, outras. Adventure também? Adventure. Ok? Homens que, por exemplo, a Colgate e a Caterpillar, isso eu tenho certeza. E tem outras também, só que eu não me recordo. Que eles vivem com 10% do lucro. E os 90%, apóstolo? No reino de Deus, sendo para levar avivamento para as nações. E eles estão lá, servindo em uma casa espiritual, debaixo de uma paternidade espiritual. Vamos à parte profética? Você quer ser o próximo Colgate? Durapox, próximo Durapox, né? Durapox, Deus deu em sonho as substâncias e a pessoa, fora outros que nós nem conhecemos, tá? Lá vai. Escreva, parágrafo. Que veio da mente do próprio Deus. Que veio da mente do próprio Deus. Vírgula. Que é instruída por Ele. Vírgula. Que é totalmente dependente dele. Repito, que veio da mente do próprio Deus, que é instruída por ele, que é totalmente dependente dele e não de homens. Aleluia. Isto é um empreendimento profético. Veio de Deus e foi compartilhado com um homem, com uma mulher, com um ancião, com uma anciã, com uma moça, um rapaz, com uma menina, com um menino, que é instruída por Ele. É Ele quem dá as estratégias, é Ele quem dá as direções, é Ele quem diz quando, onde, a hora que deve ser feito. E não é dependente de homens, mas do próprio Deus. Não depende da bolsa de valores. Não depende se o dólar está em alta ou está em baixa. Depende unicamente do banco do céu, do banco celestial. E esse não está falido, esse não oscila. Aleluia. Deus quer entregar isso, queridos, porque Ele quer prover de novo. Jeová Jiré. É Jeová Jiré. Ele quer entregar. E o propósito é que seja investido no seu plano. Amém? Diga assim: apóstolo, me dê ao mínimo 2 exemplos de empreendimentos proféticos na Bíblia. Você quer mesmo? O primeiro, Moisés. Moisés. Tá fresquinho porque ainda estamos ainda resquícios da meditação. Estávamos a meditar. Moisés morreu, né? Morreu ontem, né? Ontem nós enterramos Moisés. Enterramos e Deus escondeu o corpo, né, filha? Pois é. Judas 1, ele conta a parte que Josué não relatou. Então, Moisés. Quem foi que chegou até Moisés? Quem foi que disse: Moisés, eu desci para libertar um povo? Foi Deus, não foi? Então, ideia de Deus. Diga: ideia de Deus. Ok. Moisés tinha capacidade, sim ou não? Não. Quem foi que capacitou?
foi Deus. Para libertar o povo, do que Moisés precisava? Oi? De quê? De quê? Não de quem? De quê? De quê? Do quê? Poder. Precisava de poder. Quem deu poder? Amém. Então, para libertar o povo, Moisés precisava do quê? Poder. Quem deu poder para ele? Pronto. Me diga, o empreendimento era de quem? De Moisés ou de Deus? De Deus. Então Deus supriu o seu empreendimento. Tá. Moisés fazia o que queria? Na hora que queria? Do jeito que queria? Quando Moisés tentou fazer o que queria, Deus o encontrou em uma cabana e quase acabou com ele. Foi ou não foi? Quase foi antes do tempo de arrasta. Moisés ouvia a Deus e obedecia a Deus. Por quê? Porque o empreendimento é de Deus. Foi dado a Moisés, mas é de Deus. E quem instruía era Deus. O faraó estava resistindo a Moisés, sim ou não? Estava difícil, sim ou não? Moisés desistiu? Oi? Moisés voltou atrás? Por quê? Porque não dependia do faraó do Egito. Dependia unicamente de Deus. Então o Egito inteiro podia dizer: não vamos liberar o povo. Mas Deus estava dizendo: sim, eu estou endurecendo o coração de Faraó, mas vai chegar o dia, vai chegar a hora, e o meu povo sairá, e o Egito será totalmente despojado. Amém? E foi assim que aconteceu, sim ou não? Depois Deus deu mais um empreendimento para Moisés. Qual foi? Cuidar do povo. E o que mais? Construir um tabernáculo para que o próprio Deus habitasse no meio do povo. A sede do céu na terra. Uau! Agora me diga, onde um povo que estava deixando a terra ia ter condição? Oi? O empreendimento era de quem? O que Deus deu ao povo? Riquezas. Riquezas. Da noite para o dia. Não era? Foi Moisés ainda. O segundo empreendimento dele. O segundo empreendimento que Deus entregou para Moisés. Mas ainda não é o número 2 não. Tem outra pessoa também. Tem mais 3, vou ver se dá tempo. Acho que vou saltar logo para o Novo Testamento. Ok? Para cuidar do povo, como é que Moisés ia alimentar milhares de pessoas no deserto? De quem era o empreendimento? Quem mandava pão do céu? O maná. Quem mandava carne? Quem fazia água jorrar da rocha? Você está entendendo como funciona o empreendimento profético? A ideia vem de Deus. É Deus que instrui, é Deus que financia, é Deus que sustenta. Deus quer entregar empreendimentos em diversas áreas. São 7 as áreas de governo da sociedade. Deus quer levantar homens e mulheres para começarem a crescer e governar nessas áreas. Ok? Teve um outro também, Salomão, né? Salomão pediu sabedoria e conhecimento, não foi? Deus entregou ele um povo, sim ou não? Mas ele queria sabedoria e conhecimento. Para quê? Para guiar o povo. E Deus gostou. Quando nós estamos preocupados em cuidar daquilo que Deus nos dá, Deus gosta. Quando nós estamos preocupados, mais preocupados em zelar pelo que Deus nos entrega, do que pelo que as pessoas estão achando, pelo que as pessoas estão falando, pelo que pode acontecer, Deus gosta. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse: porque você não pediu
Não pediu riquezas, não pediu mulheres, não pediu que eu destruísse todos os teus inimigos, mas pediu sabedoria e conhecimento. Eu vou te dar sabedoria e conhecimento, e mais, te darei bens, riquezas e honra, como nenhum rei antes e nem depois de ti teve. Eu tô te mostrando o caminho aqui das pedras aqui. Será que você está entendendo? Quando nós estamos mais preocupados em agradar a Deus do que aos homens, Deus, Ele pode confiar a nós muito mais. Amém? Acho que vai dar para entregar tudo. Vai lá. Jesus Cristo. Jesus Cristo é apóstolo. Jesus Cristo. Jesus Christ. Sabia que Jesus recebeu um empreendimento de Deus? Qual empreendimento Jesus recebeu de Deus? Semelhante a de Moisés. Libertar toda a humanidade da escravidão, do pecado e da morte. O que Jesus precisava para libertar toda a humanidade? Oi? De poder. Deus deu poder? Deu. Recebeu a unção de Elias. Uau! Libertou ou não libertou? Deus depois deu um outro empreendimento. Qual foi? Edificar o seu corpo na terra, a igreja. Deus deu as condições, sim ou não? Deu. Amém. Mas até que isso fosse consumado, durante seus 3 anos e meio, Jesus tinha que transitar por diversos lugares, aldeias, cidades, sim ou não? Precisava de recursos, sim ou não? Recursos financeiros, sim ou não? Deus proveu? Lucas 8, a Bíblia diz que havia mulheres ricas, de posses, que financiavam o ministério de Jesus. Você está entendendo? Era necessário que o corpo físico de Jesus fosse preservado, porque ele ia ressuscitar em 3 dias, sim ou não? Era necessário? Como se preservava? Através do bálsamo, embalsamento, né? Era barato ou caro o bálsamo? Como que 12 peões que trabalhavam a tempo integral no ministério de Jesus iriam comprar o bálsamo? Havia um discípulo de alta patente que acompanhava o ministério de Jesus indiretamente. Seu nome, Nicodemos. Ele ofertou. Você está entendendo? Você está entendendo como funciona? Como Deus provê para Ele mesmo? Deus proveu para Ele mesmo através daquelas mulheres ricas. Deus proveu para Ele mesmo através de Nicodemos. Mas tem um detalhe: era preciso de um lugar para guardar o corpo durante os 3 dias, sim ou não? Me diga onde eles iam arrumar um túmulo, um sepulcro vazio que pudesse receber o corpo de Jesus. Onde eles conseguiriam? E mais, como os discípulos conseguiriam pegar o corpo de Jesus para embalsamar e para guardar? Me diga, o corpo ia apodrecer. Ia ou não ia? Mas Deus provê para Ele mesmo. Nunca tinha ouvido isso, meu Deus. Cláudio está assim, meu Deus. Bem-vindos à Escola do Espírito Santo. E aí? Como eles iam conseguir essa proeza?
tirar o corpo de Jesus para guardar em um lugar. Havia um outro discípulo de alta patente, rico homem, influente tanto na política como na religião. Qual o nome dele? Conhecido como José de Arimateia. Uau! Este foi até Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E este, tendo um sepulcro novo, Jesus foi guardado. Você está entendendo como as coisas funcionam? Aí a gente fica olhando no plano natural, né? Batendo cabeça e tentando conceber. Está tudo pronto, meu amado e minha amada. Igreja, é o último exemplo, igreja. Olha lá, para terminar. Irabassura catarabás. Igreja de Jesus. Qual o empreendimento que Deus deu para a igreja de Jesus? Qual é? Me digam. Você que está em casa, responda, por favor, aí no chat. Qual foi o empreendimento que Deus deu para a sua igreja? Para a igreja de Jesus? Vamos lá? Essa aula eu já falei várias vezes. Para a igreja de Jesus? Está quase lá, está no rumo. Oi? Oi? Qual foi? Nós lemos Mateus 28. Opa! Mateus 28, nós lemos. Qual é? Lemos em Mateus 28. Deus nos deu o empreendimento de levar o seu reino a todas as nações da terra, a ensiná-las a obedecer. Amém? A fazer com que todas as nações, ou seja, todos os povos, se tornem discípulos de Jesus. Agora eu pergunto, do que a igreja precisa para alcançar isso? Poder. Ele já deu todo o poder, toda a autoridade e toda a palavra. E o que mais é necessário? Tá, como é que nós vamos chegar lá? Vamos pensar aqui, a Peng Church, que faz parte da igreja de Jesus, faz ou não faz? Amém, amém, graças a Deus. Vamos lá. Edificar uma mega igreja. Edificar a cidade do avivamento. E levar avivamento para mais de 211 nações. Pergunto, o que é necessário para que isso seja possível? Vocês não estão me ouvindo no espírito. O que é necessário para nós? Dinheiro. 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 Pouco ou muito? Pouco ou muito? Agora eu pergunto, como é que Deus vai trazer esse dinheiro? Oi? Através de todo aquele que quiser, que crer, que obedecer, que entender, que há promessas para os empreendedores. Deus, Ele quer levantar discípulos, colocá-los em posições elevadas, nas finanças, na política, na educação. Sim, quer fazer homens e mulheres riquíssimos, para que seja possível, para que o seu empreendimento, tenha sucesso nessa terra. Amém? Diga obrigado, Jesus. Amém! Eu quero abrir o altar para nós estarmos ofertando, semeando, primiciando ao Senhor. E assim encerramos mais esta aula preciosa e poderosa no nome santo de Jesus. Você tá satisfeito, sim ou não? Foi bênção?